Como prometido do último vídeo, neste eu vou comentar sobre consórcio, se eu já tive e quais os cuidados que deve tomar na hora de fazer a contratação. E já adianto, fique até o final desse vídeo, porque tem um segredo aqui que pode fazer o seu bom negócio se tornar um pesadelo. No último vídeo eu falei sobre comprar um imóvel ou morar de aluguel. Se você tem interesse sobre esse tema, quer conhecer, quer tomar uma decisão, você encontra esse vídeo no card que está aqui em cima. O consórcio é uma ótima opção para quem quer adquirir a casa própria ou até mesmo um veículo, sem cair na cagada de fazer um financiamento. Eu carrego dois históricos de consórcio. O primeiro que parecia ser algo bom e o segundo que realmente foi algo bom. E vamos do início. O que é o consórcio? O consórcio é um grupo de pessoas que se reúne, seja através de uma empresa especializada ou de bancos. Todos os meses esses membros eles vão pagar essa parcela e aí junta todo esse montante, um membro ou outro, ele é contemplado e pega essa carta toda, pega esse montante todo no valor da carta, no valor ali do seu contrato. Essa contemplação é feita por sorteios e por lances também. E aí a primeira coisa que você precisa saber, quais são as taxas que você pagará na contratação desse consórcio? Via de regra são duas. A primeira é a taxa administrativa, que gira em torno de 15%. Essa taxa administrativa nada mais é o ganho que essa empresa vai ter por ter esse trabalho, por ter toda a assistência ali, então é o ganho da empresa de 15%. E aí uma outra taxa que existe é o fundo de reserva, que gira ali na casa de 1 a 3%. Esse fundo de reserva ele pode ser devolvido no final da sua contratação, quando você quitar toda a carta, quando o grupo finalizar, eles podem devolver isso daí. Caso eles não tenham que ter usado isso daí para cobrir alguma inadimplência, alguma vacância ou algum outro problema que esse fundo possa passar. Então assim, se tiver tudo tranquilo, se a finança desse grupo no final das contas ali tiver tudo certo, você vai receber esse dinheiro de volta. Mas assim, é bom nem contar com isso daí. Se vier, lucro. Se não vier, ok, já era esperado, já foi pago. E aí também o que pode acontecer se for um grupo novo, vai existir uma taxa de adesão, que ele vai gerar ali de 1 a 2% em cima do valor total da carta. Então essa daqui é a hora boa do canal. Vamos aos exemplos. Se você for a mercado, você vai ver que tem várias empresas oferecendo esse tipo de serviço e você vai notar que essa taxa de administração pode variar bastante. Você vai encontrar empresas de 10% até 20 e poucos por cento. E aí você deve fazer uma pergunta. Então eu devo contratar, por exemplo, a empresa com uma taxa administrativa de 10% ao invés da empresa que está vendendo a 16%? Já adianto, nem sempre a empresa que tem essa melhor taxa vai te oferecer um melhor negócio. Você tem que pensar sempre no longo prazo e existem várias coisinhas aqui que pode fazer esse bom negócio virar um pesadelo, como eu já disse. Então cuidado com essas contas de padaria, só fazer as continhas ali da taxa administrativa, do fundo, da taxa, mas tem outras taxas que você deve ficar atento. Eu vou trazer duas simulações aqui que eu fiz a mercado. Lógico que eu vou preservar aqui o nome dessas empresas, até mesmo para não expor, para não favorecer e nem prejudicar nenhuma delas. E a simulação, eu fiz uma contratação de crédito no valor de R$270 mil. A empresa 1, ela cobra uma taxa administrativa de 10% em cima desse montante, ou seja, nós pagaremos um valor de R$27 mil. Fundo de reserva de 1%, ou seja, R$2.700. E aí ela cobra uma taxa de adesão para você entrar nesse consórcio aí de 2%, ou seja, a gente pagará R$5.400. Aí um detalhe aqui, que esse valor de R$5.400, ela divide em duas parcelas. Então vamos aos custos dessa contratação. Vai ser a carta de R$270 mil, mais R$27 mil da taxa administrativa, mais R$2.700 de fundo e mais os R$5.400 da adesão. Então, somando tudo isso daí, a gente chega num total de R$305.100. Guarde bem este número. E aí agora vamos calcular o valor dessa parcela. Nesse caso, eles têm um prazo de 133 meses. Então, para a gente chegar no valor certo aí, a gente vai descontar essa taxa de adesão nesse momento, então a gente vai ter um total de R$299.700 dividido por 133 meses, vai dar um valor total de R$2.253,38. E agora sim, nas primeiras duas parcelas a gente vai acrescentar aquela taxa de adesão de R$2.700. Então, em resumo, ficará assim: as duas primeiras parcelas no valor total de R$4.953,38 e as demais naquele valor já calculado de R$2.253
R$1.093,38. Mas fique até o fim desse vídeo para você entender aonde está a pegadinha. Já a empresa 2, ela cobra uma taxa administrativa de 16%, ou seja, bem maior do que a primeira empresa. Então aqui a gente vai pagar um total de R$43.200. Ela também cobra um fundo maior, de 3%. Então calculando, a gente vai pagar R$8.100. Já a taxa de adesão é metade da outra empresa, 1%. Então aqui a gente pagará um valor de R$2.700. E aí um detalhe para essa empresa é que eles dividem essa adesão em 10 vezes, ou seja, então nas 10 primeiras parcelas a gente consegue fazer esse pagamento. E aí então os custos totais dessa empresa: a carta de crédito no valor de R$270 mil, mais R$43.200 da taxa administrativa, mais R$8.100 de fundo de reserva e mais R$2.700 da adesão, totalizando R$324 mil. E aí então vamos fazer também a simulação desta parcela. Nessa daqui o período é um pouquinho mais longo, são 189 meses. Então repetindo ali o exercício que nós fizemos da primeira empresa, descontando ali o valor dessa adesão, a gente vai ter um valor de R$321.300 dividido por 189 meses, a gente vai chegar numa parcela de R$1.700. E aí lembrando que nas 10 primeiras parcelas a gente vai pegar aquela adesão de R$2.700, que vai dar R$270, que a gente vai acrescentar nas parcelas de 1.700. Então a gente vai pagar 1.910 somente nas 10 primeiras e o restante nos 1.700 que já calculamos. Então, olhando somente esses números totais, parece que a empresa 1 seja um negócio melhor, onde a gente vai pagar um total de 305 contra a segunda de 324 mil. Mas aqui vem a primeira condição: o prazo da segunda empresa é maior, então com isso a gente consegue ter uma parcela um pouco menor, embora no final, no montante, a gente vai acabar pagando um pouco mais à primeira vista. Então pode ser algo que você precisa avaliar para ver se essa parcela ali da primeira empresa de 2.200 e pouquinho, se não vai acabar pesando demais no seu orçamento. Enquanto a segunda empresa, você vai pagar R$1.700 e pode ficar mais tranquilo aí no seu bolso. Se já for um grupo aí em andamento, você também deve olhar ali ou levantar aí com o pessoal, com a empresa que está vendendo isso daí, em média, quantos contemplados são por mês, seja ali através de sorteios ou por lances. E também entender se a empresa oferece a modalidade desses lances embutidos, que é algo que eu vou explicar mais pra frente. E aqui está o verdadeiro pulo do gato, que poucas pessoas olham, e é isso daí que vai fazer toda a diferença entre você fazer um bom negócio e um péssimo negócio. Esses consórcios, eles possuem um reajuste anual e geralmente é feito em cima da data de aniversário do grupo. Vamos dizer que esse grupo ele foi criado em abril de 2022. Então, em abril de 2023, ele vai ser reajustado. Em abril de 2024, ele vai ter um novo reajuste. E terão esses reajustes todos os anos até o final do período contratado. E aí aqui que você deve tomar atenção. Existem várias formas de aplicar esse reajuste. Geralmente ali para carro, eles fazem em cima de IPCA, ou já até vi mesmo empresas fazendo em cima da tabela FIPE. E aí também, do outro lado, pensando aqui em imóvel, você vai encontrar também às vezes em cima de IPCA ou em cima do INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. E aí também você encontra empresas trabalhando com taxas fixas, que é aqui que está o grande segredo. Na empresa 1, o reajuste ele é feito em cima desse índice INCC, que é o mais usual aí de mercado, mas aqui já começa algo que eu não gosto muito. Afinal de contas, não está no nosso poder fazer esse controle, a gente não consegue ter uma ideia do que pode vir aí pela frente. Esse índice ele começou a ser feito ali em 1989. E aí só para você saber, no ano de 2023, esse índice ele já acumula uma alta de quase 3%. E se olharmos o ano passado de 2022, ele teve uma alta de 9,41%, e se a gente voltar um pouquinho mais atrás, em 2021, ele teve uma alta de 14%, muito reflexo aí do que aconteceu devido à pandemia e essas altas do material da construção civil. Então, como vocês podem ver, essa taxa aqui ela vai variar muito conforme as oscilações do mercado. Então, como eu já adiantei que é algo que eu não gosto, eu não consigo ter ideia do que pode vir aí, mas para a gente fazer essa simulação, o que eu fiz? Eu peguei todas as taxas ali anuais desde o ano de 2000 e aí pegando a média a gente vai chegar num valor de 8,32% ao ano. Então a cada aniversário do grupo eu vou aplicar essa conta aí de 8,32%, eu vou aplicar esse reajuste para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com essas parcelas. Então seguindo a planilha que vocês estão vendo aí no computador, a parcela ali que a gente vinha pagando 2.253, nesse segundo ano ela vai para 2.440.
2.640. No terceiro ano ela vai passar para 2.643 e já no quarto ano ela sobe já para 2.863 reais. E aí agora a gente vai pular para o último ano para a gente ter ideia de quanto que a gente vai estar pagando nessas parcelas. Então aqui para você ver, no último ano a gente já vai estar pagando R$ 5.424. Então aqui você já precisa ficar atento se essa parcela cabe no seu bolso. E aí reforçando mais uma vez que esses valores, eles podem e devem ser diferentes, tá? Porque aqui, como eu falei, eu tô pegando uma média, não dá para prever aí o que vem pela frente, então aqui é só para você ver o que pode acontecer. E aí no final, aquele valor que a gente ia pagar ali somente com as taxas e pouco, de 305 mil reais, a gente vai chegar num montante aqui de 463 mil reais. Então, olha só, aqueles 270 mil reais, mais aquelas taxas ali que a gente já sabe que vai ter, se transformando nesse valor total. Mas fique tranquilo que mesmo assim ainda vale a pena fazer consórcio, porque a sua carta também ela vai sendo reajustada. Então assim, se você não for contemplado aí no início, vamos dizer que você vai ser a última pessoa a ser contemplada no último mês. Ou seja, então se você pagou até o final, ao invés de você pegar essa carta de crédito de 270 mil, você vai pegar esse valor de 400 e pouco mil reais reajustado. A única coisa que acontece é assim, se você for contemplado logo no começo, você vai pegar os 270 mil, você vai pagando esses reajustes e no final das contas você terá pago esse montante de 400 e pouco. Só que por outro lado, o bem ali que você comprou, sua casa de 270 mil, também teve uma valorização. Então não foque somente nessas primeiras parcelas, você precisa olhar o negócio como um todo e sempre pensando no longo prazo. E aí agora a gente vai para a simulação aqui da empresa 2. Já na empresa 2, esse reajuste ele é pré-fixado em 3% ao ano. Ou seja, dessa forma fica muito mais fácil você saber o quanto você vai pagar nos próximos anos, até mesmo saber exatamente o valor da última parcela. Então, mais uma vez voltando para a planilha, a gente já consegue ver que no segundo ano, aquela parcela que a gente estava pagando de R$ 1.700, ela já vai para R$ 1.751. No terceiro, ela vai para R$ 1.804. No quarto ano, ela vai para R$ 1.858. E aí a gente consegue chegar já na última parcela pagando um valor de R$ 2.649. E aí no final desse período a gente terá pago um valor total de 403 mil. Então aqui a gente já consegue tirar a conclusão que esse índice do reajuste aplicado é o que fará total diferença entre fazer um bom e um mau negócio. A empresa 1, que a princípio tinha umas melhores taxas ali, no final desse contrato você pagará um valor total de 463 mil, isso a gente considerando ali aquele reajuste de 8,32% ao ano. E já na segunda empresa você terá pago um valor total de 403 mil reais. E olha só como aquela continha de padaria ali que eu falei no começo, ela pode te enganar. Sem contar que a parcela aí da segunda empresa, ela fica muito mais tranquila desde o início até o final para você se planejar e conseguir pagar isso daí tranquilamente, com muito mais previsibilidade. Aí agora eu vou contar aqui para você dois casos que ocorreu comigo. O segundo, que foi o melhor caso, eu fiz a compra ali de um consórcio no ano de 2021 num valor de 60 mil reais para compra de um veículo. E aí desde então, como eu estava sem pressa, estava tudo tranquilo, eu já peguei um grupo em andamento, ou seja, eu não tive que pagar a taxa de adesão, e esse reajuste anual, que também seria de 3%, o grupo já tinha decidido de não ter mais esse reajuste. Ou seja, do início até o final, o valor ali manteria o mesmo de 60 mil reais. E aí tem 2 meses que eu fui contemplado nessa empresa, e aí eu já vou explicar como eu fiz isso daí utilizando o lance embutido. Como eu já mencionei, eu contratei uma carta aí de 60 mil reais, pagando parcelas de R$ 1.300. E aí nesse período, eu já vim pagando essas parcelas ali, eu já paguei um total de R$ 33.600. Aí ficando pendente próximo de R$ 27 mil reais, mais algumas taxas daquela taxa administrativa e fundo para pagar. Então com esse valor aí que estava pendente, a empresa ela disponibilizava fazer esse lance embutido de até 30% do valor da carta. Se a carta ela vale 60 mil reais e 30% desse valor embutido, ele vai corresponder a 18 mil reais. Ou seja, eu posso dar um lance de 18 mil reais utilizando o próprio recurso da empresa. Então o que quer dizer? Eu vou dar 18 mil reais de lance, e aí se eu for contemplado, ao invés de eu pegar esses 60 mil reais, eu posso pegar 42 mil reais e pagar esses 42 mil reais. Esses 18 mil reais que eu estou usando, eu não estou colocando do meu bolso. Isso daí, como eu mencionei, é um recurso ali que eu posso utilizar da empresa. Então, no final das contas, ao invés de eu pegar uma carta de 60 mil reais, eu vou pegar uma carta de
42 mil reais, porque eu usei 18 mil da própria empresa, então eles vão descontar esse valor e eu vou pegar essa diferença de 42 mil reais. Então no meu caso, como eu fiz? Como eu já tinha pago aqueles 33 mil reais, ainda tinha aquele saldo devedor ali de 27, vamos arredondar 30 mil reais. Eu utilizei uma parte desse lance embutido, eu dei um lance de 10 mil reais. E aí, dessa forma, eu consegui ser contemplado. E aí agora, ao invés de eu pegar esses 60 mil reais, eu vou pegar o valor de 50 mil reais para eu poder comprar o meu carro e usar esse crédito. Isso daí pode ajudar você na compra do seu imóvel. Vamos dizer que os lances atuais aí da empresa está gerando em torno de 50%. Então, nesse caso, se você tem essa opção de lance embutido, você pode usar esses 30% do lance embutido e colocar apenas 20% do seu bolso. Juntando esses 30% da empresa e mais 20% do seu bolso, você vai chegar nesse montante de 50% e aumenta muito a chance de você ser contemplado. E só para vocês entenderem, porque o meu primeiro consórcio, que também foi de um carro, foi ali no final do ano de 2011, foi um péssimo negócio, foi justamente porque essa correção era feita, se eu não me engano, em cima da tabela FIPE. Ou seja, eu tive a sorte, não sei se foi sorte ou azar, de ser contemplado por sorteio no primeiro mês que eu já participei. Então, assim, quando eu fechei o negócio, eu só olhei as parcelas ali de 500 e poucos reais. Isso caberia no meu bolso tranquilamente. Então, assim, eu fui contemplado, eu peguei um carro, foi um Gol 0 km na época, e aí eu fui pagando essas parcelas. Só que eu não me atentei a esse detalhe desse reajuste. Então todo ano ia tendo esse reajuste em cima da tabela FIPE, e o que acontecia? Todo ano eu estava pagando essa parcela em cima do carro zero, ou seja, depois de 5 anos, enquanto o meu carro só foi desvalorizando, eu continuava pagando como se eu estivesse comprando um carro zero todos os meses. Então aquela parcela de 500 e poucos reais, no final eu já estava pagando 1.300 e pouco. Então assim, para aquele momento, para minha condição financeira, acabou ficando muito pesado fazer esse negócio. Então, para mim, eu considerei isso daí que foi um péssimo negócio por conta de eu ter olhado somente o valor ali das primeiras parcelas, sem levar em consideração todos esses outros custos que existem. Então, quando for fechar um negócio, você precisa analisar bem, olhar todos esses custos para não fazer uma cagada, mas que isso entre na sua mente que fazer um consórcio é algo muito mais vantajoso do que um financiamento. Esse daqui é um vídeo que está muito top, está incrível, com informações bem diferentes aí do que você consegue encontrar no mercado. Então, como uma forma de agradecimento, se foi útil para você, se inscreva no canal e curta esse vídeo. E te convido para você acompanhar todos os meus vídeos que eu faço aqui, tudo que eu ensino a fazer sobre investimentos. Você está no canal do Leleco Investe e te espero no próximo vídeo. Até mais!